Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa coleção Safari, onde iremos criar juntas este lindo hipopótamo em amigurumi, um bichinho de crochê fofo que pode ser usado como um brinquedo ou também como parte de objetos decorativos, como móveis de berço e porta-maternidade. Lembrando que já temos dois outros amigurumis do tema Safari, com aulas já disponíveis aqui no canal. Então, se você quer aprender a fazer essa fofura, fica aqui comigo nesta aula e assista até o final. Ah, e antes que eu me esqueça, todo o material utilizado vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos começar? Vamos dar início pelo focinho e pela cabeça. Ambos são feitos de uma vez só, sem costuras. Então, vamos laçar o nosso fio dessa forma e já seguir com 7 correntes. Uma, duas, três, quatro, 5, 6 e 7. Agora, vamos a partir da segunda alça da corrente, seguir com 5 pontos baixos. Então, eu pulei uma correntinha e fui para a segunda. E aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, 2, 3, 4 e agora o quinto, 5 pontos baixos. Nesta última alça da corrente, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora eu puxo esse fio aqui lá para trás e faço o meu segundo ponto baixo junto, no mesmo ponto. Puxei ali o fio para ficar bem firme, e agora nós vamos prendendo esse fio aqui para ir já arrematando conforme a gente vai fazendo os pontos. Vamos seguir com mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, e agora eu já solto lá o fio, e aqui o meu último ponto, 5 pontos baixos. Então finalizamos essa carreira com 12 pontos. Vamos então agora para a segunda carreira. Antes eu vou pegar aqui o meu fio, que eu utilizarei como um marcador de carreiras, marcador de pontos, e vou colocar aqui para marcar o meu primeiro ponto. Então, agora, no próximo pontinho, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. E em seguida, 4 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Em seguida, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, nos próximos 2 pontos, vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Fiz aqui meu primeiro ponto e agora, junto com ele, eu faço o meu segundo ponto. Então, eu fiz o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, eu vou fazer também um aumento, 2 pontos baixos juntos. Fiz então aqui 2 pontos baixos. E agora, na sequência, vamos fazer 4 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E no último ponto, vamos fazer mais um aumento, que serão 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro e agora o meu segundo ponto junto. Então, finalizamos essa carreira com 16 pontos. Vamos então para a carreira de número 3 e iremos iniciar com um aumento nos próximos 2 pontos. Então, aqui no primeiro pontinho eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, e no ponto seguinte também vou fazer 2 pontos baixos juntos. Então, fizemos 2 aumentos. E na sequência vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fazer mais 2 aumentos nos próximos 2 pontos. Só puxar aqui o fio. Então agora no ponto seguinte, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro e aqui o meu segundo ponto baixo. No próximo ponto, também um aumento.
2 pontos baixos juntos. E agora uma sequência novamente de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos então com 20 pontos. Vamos então para a carreira de número 4 e vamos iniciar agora com 3 aumentos. Um aumento nos próximos 3 pontos. Então aqui fiz o meu primeiro aumento, 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, vou fazer 2 pontos baixos juntos. E agora o meu último aumento, 2 pontos baixos juntos. Então fizemos 3 aumentos. Agora nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, mais uma sequência de 3 aumentos nos próximos 3 pontos. Então aqui fiz o meu primeiro aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora o meu segundo aumento e no próximo ponto o meu terceiro aumento. Em seguida, mais 7 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Finalizamos então com 26 pontos. As carreiras de números 5 e 6 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 26 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Na carreira de número 7 será um pouquinho diferente, porque aqui vamos fazer também o nariz do nosso hipopótamo. Então nós vamos fazer agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. No ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto bolha, com 5 pontos altos dentro. Então nós vamos laçar o fio, inserir a agulha, laçar o fio atrás trazendo para frente, e agora a gente arremata 2 alcinhas que ficaram na agulha, e fica 2. Agora nós vamos novamente laçar o fio, inserir a agulha, laçar o fio atrás trazendo para frente, laçar o fio e arrematar somente 2 pontinhos. Vão ficar 3. E assim a gente vai seguir. Vamos então fazer um outro ponto alto aqui, arrematando somente as 2 alcinhas. Então a gente já fez 3 pontos altos. Vamos para o nosso quarto ponto alto dentro do mesmo ponto, arrematando aqui 2 das alcinhas. E mais uma vez, vamos fazer outro ponto alto, arrematando somente 2 das alcinhas. Ficaram então ali 5 pontos altos dentro do mesmo ponto, mais o pontinho que a gente já tinha na agulha. Agora a gente vai arrematar todos eles juntos. Vamos laçar o fio e arrematar todos eles. Este aqui é o nosso ponto bolha, certo? E agora nós vamos para o ponto seguinte fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer 5 pontos na sequência. Mas aqui eu já fiz o meu primeiro e agora a gente dá uma ajeitadinha ali para ele formar aquela bolinha ali. E agora seguimos então o meu segundo ponto baixo, 3, 4 e 5. E vamos repetir o mesmo passo ali do ponto bolha. Vamos fazer novamente dentro do mesmo pontinho, 5 pontos altos arrematando somente as alcinhas, as 2 alcinhas primeiras ali da agulha. Ó, aqui já fiz o meu segundo ponto. Agora o terceiro ponto alto, arrematando somente as 2 alcinhas. O quarto ponto alto, arremata só 2 alcinhas. E mais uma vez, o quinto ponto,
arremato somente as 2 alcinhas e agora sim eu tenho 5 pontos altos na agulha, e aí eu arremato todos de uma vez só. E agora é só seguir com mais 13 pontos baixos. 1, e aí ajeita aqui a bolinha, né, e segue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos baixos. Agora, com a ponta da tesoura mesmo, eu vou só empurrar ali de trás para frente, para formar a bolinha aqui que vai ser o nariz do nosso hipopótamo. Se a posição do nariz de vocês aí não ficou bem certinho, você pode pular um pontinho para frente na hora de fazer aqui o ponto bolha ou um pontinho para trás. As carreiras de número 8, 9 e 10 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 26 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 11, nós iremos fazer 5 repetições de uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, aqui, uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Mais uma vez, uma diminuição, 1, 2, 3 pontos baixos. Novamente, uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E mais a última repetição, uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E faltou ainda um pontinho que nós vamos completar com um ponto baixo. Então, totalizamos essa carreira com 21 pontos. A carreira de número 12, vamos repetir uma diminuição e um ponto baixo 6 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Novamente, uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. Novamente, uma diminuição e um ponto baixo. E a última, uma diminuição e um ponto baixo. Então, fizemos 6 vezes uma diminuição e um ponto baixo. E agora uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Carreira de número 13, vamos fazer um aumento e um ponto baixo 2 vezes. Um aumento e agora um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Agora, nos próximos 3 pontos, vamos fazer um aumento para cada um deles. Então, serão 3 aumentos na sequência. Então, no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Fizemos um aumento. Agora, o segundo aumento. 2 pontos baixos juntos.
E o último, mais 2 pontos baixos juntos. Os aumentos ficaram bem aqui em cima, entre o nariz. E seguimos então agora com 4 repetições de um aumento e um ponto baixo. Então vamos lá. Um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. E a última vez, um aumento e um ponto baixo. Finalizamos então com 24 pontos. A carreira de número 14, voltamos então para a sequência que a gente já está acostumada. Será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 15 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 16 até a número 19 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 19 e ficou neste formato. Vamos então agora iniciar as diminuições. A carreira de número 20 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 21 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vamos fazer uma pausa agora para colocar o enchimento aqui no focinho do hipopótamo. Vamos preencher aqui que está faltando. Vamos usar a fibra de silicone, então. Lembrando de já ir preenchendo com o enchimento e já moldando a peça. Vamos inserindo e já fazendo ali o formatinho certinho do focinho. Encher até que ele fique mais arredondadinho e que a peça fique firme. Não pode ficar faltando o enchimento, ficar murcho. Tive que alterar aqui a minha pinça pela tesoura, que fica mais compactado ali o enchimento dentro da peça. Eu consigo empurrar mais. Ó, fazer com que fique nesse formato assim, mais arredondadinho. Já coloquei ali o enchimento só na parte da frente e agora nós vamos aproveitar para colocar aqui os olhinhos de segurança nele. Estes aqui, então, são os olhinhos com trava de segurança e eles são de 7 milímetros. Nós vamos contar ali na parte da frente, do início das carreiras, 14 carreiras. E entre as carreiras de número 14 e 15, nós vamos inserir os olhinhos, alinhado ali com o focinho. Eu já deixei aqui mais marcadinho para facilitar.
Só vou aqui colocar com a pinça, aumentar aqui um pouquinho o furo, para poder conseguir inserir aqui o olho. Prontinho. Ó, ele ficou ali alinhado com o focinho. E agora nós vamos contar aqui 6 pontos para a esquerda, e no 7º pontinho a gente vai inserir o olhinho, porque tem que ficar 6 pontos entre eles. E tem a bordinha ainda do olho, né, então eu pulo um pontinho para o lado. E agora vamos inserir aqui também e ele vai ficar alinhado também ali com o focinho, com o nariz, né, do nosso hipopótamo, e ficou assim. Agora é só colocar as travinhas. Já coloquei ali minhas travas de segurança, e vamos seguir então para as carreiras. A próxima carreira é a de número 22, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Então, aqui, uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Já podemos, então, começar a colocar o enchimento aqui na parte da cabeça. E vamos preenchendo conforme a gente for fechando agora com as carreiras, conforme a gente for fechando a cabecinha, nós vamos acrescentando mais. Só vamos colocar aqui já para facilitar, enquanto a abertura está maior. Vamos seguir então com a carreira de número 23, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição, um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vamos dar mais uma pausa e acrescentar mais um pouco de enchimento. E agora sim colocar o máximo que conseguir, pois só falta uma carreira para finalizarmos e aí a abertura fica muito pequena. A carreira de número 24 serão somente diminuições, serão 6 diminuições no total. Então nós vamos pegar as alcinhas da frente dos pontos, repetindo 6 vezes, até chegar no final da carreira, ficando com apenas 6 pontos. Cheguei no último ponto, então vamos puxar aqui o fio, vou tirar aqui o marcador também, e vamos deixar aqui um fio longo para o arremate. Não precisa ser muito comprido, só o suficiente para conseguir fazer o arremate. Vamos puxar aqui então o fio. E agora, o que estiver faltando de enchimento para completar, a gente vai colocar por aqui, nesse furo aqui, nessa pequena abertura. Vamos completar então com o enchimento. Agora, com agulha de tapeceiro ou agulha para bonecas, nós vamos pegar aqui somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos e passar o nosso fio para fazer aqui o arremate. Passar em todos os pontinhos aqui, os 6 pontos aqui que restaram da carreira anterior. E agora é só puxar esse fio para fechar aqui então o nosso anel aqui. Ele formou um anel mágico também. E dar um nozinho. E agora aqui bem no centro desse anel, nós vamos inserir a nossa agulha. E aqui vamos dar mais um nozinho só para garantir. E agora é só esconder esse fio
e cortar. Vou só dar uma ajeitadinha aqui no enchimento por dentro. E está pronto então aqui a nossa cabecinha. Vamos fazer então agora as orelhas do nosso hipopótamo. Eu vou fazer apenas uma aqui com vocês, mas é bem rapidinho de fazer. Então, se você puder marcar aí o tempo e voltar aqui no vídeo, melhor. Vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fechar aqui então o nosso anel. E só temos mais uma carreira. A de número 2, então, serão aumentos nos próximos 2 pontos. Vou colocar aqui o marcador. E agora nos próximos 2 pontos vamos fazer 2 pontos baixos, juntos. Então aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento. E agora mais um ponto baixo junto, né? Para formar aqui o aumento. Já estou ali segurando o fio lá atrás e prendendo junto para arrematar. E aqui é importante arrematar bem, porque vai aparecer do outro lado da orelhinha. E agora o nosso segundo aumento. E agora é só seguir com mais 3 pontos baixos. 1, 2 e agora o último 3 pontos baixos. Vou tirar aqui então o marcador. Então finalizamos essa carreira com 7 pontos. E aqui nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo e vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vou puxar aqui o meu fio. E essa ponta aqui que ficou de sobra, nós já podemos cortar, que já está arrematado ali atrás. Está prontinha aqui uma das orelhas, então agora é só voltar aqui no início dessa parte da aula e fazer outra igual. Já estou aqui com as 2 orelhinhas prontas. E agora nós já vamos fazer aqui a costura da orelhinha na cabecinha do nosso hipopótamo. Vamos posicionar aqui dessa forma e iniciar a costura. A costura aqui é bem simples, tá? Vamos deixar aqui uma distância do olho, dessa posição mais ou menos, e alinhado ali com o olhinho. E agora é só seguir passando aqui a nossa agulha nos pontos da cabecinha e nos pontos aqui da orelhinha, uns 2 ou 3 pontinhos aqui da orelha, até que ela fique firme na posição correta. Vou pegar aqui, ó, um pontinho aqui embaixo. Só vou virar aqui para ficar mais fácil. Então, eu pego aqui o pontinho e já pego prendendo ali na cabecinha. Mais um pontinho. E ela já está firme, ó. Aqui nós vamos contar 1, 2, 3. É na 4ª carreira que eu fiz aqui, na 4ª carreira após o olho, acima do olho. E agora, por último, a gente só vai dar um ponto aqui já, passando, envolvendo aqui a agulha com o fio para dar um nozinho. Então, é só esconder esse fio, passando por dentro da cabecinha.
Vou dar só mais um nozinho aqui. E agora sim é só esconder o fio. Está prontinho. E agora é só fazer o mesmo para a outra orelhinha do outro lado. Colocando aqui na mesma posição, alinhado com os olhos. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontas. E a parte mais difícil do nosso hipopótamo está pronta, que é a cabecinha. Vamos então tecer agora o corpinho do nosso hipopótamo, que é bem simples de fazer. Vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o nosso anel. E seguimos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. E já vai arrematando ali atrás o fio que sobrou. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 9 até a número 12 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Carreira de número 13 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Já fiz a diminuição, agora um e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final, totalizando 18 pontos. A carreira de número 14 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com ela pronta. A carreira de número 15 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 16, que será a última, será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Finalizei a carreira de número 16 e agora no próximo pontinho nós vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio longo para a costura depois.
Vou puxar aqui meu fio e tirar o meu marcador. E agora falta colocar o enchimento. Vamos colocar o enchimento, já moldando a peça. E é só encher bem. Já estou finalizando aqui o enchimento, ó. Vai ficar assim, neste formato. E está prontinho aqui então o corpinho. Vamos agora então tecer os bracinhos do nosso hipopótamo. Vamos iniciar aqui com a parte das patinhas com a cor amarela. Então, para dar início, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar então aqui o nosso anel e seguir para a segunda carreira, que também será ainda com essa cor. Vamos só colocar aqui o marcador e a segunda carreira será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Então, vamos fazendo aqui 2 pontos baixos em cada um dos pontos, que são os nossos aumentos. E quando chegar no último ponto, a gente não fecha ele, a gente vai já arrematar com a cor do corpinho. Agora, então, vamos para o último pontinho aqui do nosso aumento, ó, e a gente não vai fechar ele com o amarelo, a gente já vai alterar a cor para o cinza. E vamos encerrar aqui, então, esse ponto, já arrematando com o cinza. E daí a nossa próxima carreira já inicia com a cor do corpinho. Vamos, então, dar aqui um nozinho duplo para poder seguir para a próxima carreira. Vamos dar um nó duplo e cortar aqui o fio da cor amarela. Pronto, agora a gente já pode seguir, então, para a carreira de número 3, já com a cor cinza. Nós vamos seguir, então, nessa carreira de número 3, utilizando somente as alças de trás dos pontos. Vamos pegar aqui as alcinhas de trás dos pontos e fazer pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontos. Totalizando 12 pontos. Vamos já arrematar ali aqueles fios que ficaram ali da emenda da troca de cor, a gente já arremata eles para ficarem presos ali atrás. E é só seguir agora até o final da carreira de ponto sobre ponto, sempre nas alcinhas de trás. Agora voltamos a pegar os pontos inteiros e as carreiras de número 4 até a número 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 7 e agora nós vamos colocar já um pouco de enchimento aqui. Vamos iniciar com o enchimento agora e o restante a gente vai acrescentando depois. A carreira de número 8 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetido 2 vezes. Uma diminuição, 1,
2, 3 e 4 pontos baixos. E mais uma vez, uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizamos então com 10 pontos. A carreira de número 9 será de um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos. Ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e retorno com a carreira pronta. A carreira de número 10 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 11, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 8 pontos. Agora vamos colocar o enchimento que está faltando aqui nessa parte que ficou sem. Vamos já colocar, já moldando a peça, né, para que fique bem certinho. Não precisa colocar muito até a ponta. E a última carreira, de número 12, será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. Finalizamos então essa carreira com 6 pontos. Vou tirar aqui meu fio marcador e finalizar agora com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo então para a costura. Puxar aqui meu fio. E está prontinho aqui então o braço, é só voltar aqui então nessa parte da aula e fazer o outro igual. Já estou aqui com os meus 2 braços prontos e vamos deixar então reservado para a costura no final. Vamos então agora tecer as perninhas do nosso hipopótamo, vamos iniciar pelas patinhas também com a cor amarela. Também vou fazer somente uma com vocês, então é só anotar aqui o tempo do vídeo e voltar depois. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E agora a segunda carreira será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Um aumento para cada um dos pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Agora vamos fazer a terceira carreira, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Fiz um aumento, agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos então com 14 pontos.
E agora temos a nossa alteração de cor, então nós vamos desmanchar aqui esse último pontinho, que eu acabei esquecendo, e vamos alterar aqui para a cor do corpinho, para a cor cinza, no caso. E vamos arrematar aqui, então, esse último ponto já com a cor do corpo. Então agora é só dar aqui os 2 nozinhos aqui atrás e cortar o fio da cor amarela. Pronto, já arrematei aqui então já com a cor cinza, e agora nas alças de trás de cada um dos pontos, nós vamos seguir com a quarta carreira, que será de ponto sobre ponto. Serão um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 14 pontos no final, sempre pegando as alcinhas de trás dos pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. Voltamos então agora a pegar o ponto inteiro, e as carreiras de número 5 até a número 8 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 14 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 9 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue mais uma vez uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos então com 12 pontos. A carreira de número 10 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com ela pronta. Vamos fazer uma pausa então aqui para colocar o enchimento. Vamos colocar aqui o enchimento até onde der e depois a gente continua conforme for fechando aqui a perninha. Continuando então, a carreira de número 11 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 1, 2, 3 e 4. Finalizamos então com 10 pontos. A carreira de número 12 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos no final. Eu vou fazendo aqui e retorno com essa carreira pronta. Carreira de número 13 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Finalizamos então com 8 pontos. A carreira de número 14 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 8 pontos.
E chegamos então no final, agora é só finalizar com um ponto baixíssimo e deixar um fio longo para a costura. Vamos cortar aqui o fio. E puxar. Vamos tirar também aqui o nosso marcador. E agora é só acrescentar o que falta aqui no enchimento. Vou usar até a tesoura para ser mais fácil. Como a abertura está muito pequena, né? Não precisa colocar até a ponta. E aqui está então a nossa perninha, prontinha. E agora é só voltar aqui no início dessa parte do vídeo e fazer a outra. Já estou aqui com as duas perninhas prontas, vamos deixar reservado também para a costura no final. E está faltando apenas o rabinho, né? Vamos deixar aqui um fio longo no início, porque ele vai servir depois para a costura. E vamos fazer um anel mágico, só que dentro desse anel somente 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos fechar então esse anel. E esse fio a gente vai trazer aqui para frente, porque depois a gente vai precisar dele para a costura. E agora nós vamos fazer das carreiras de número 2 até a número 6 de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 4 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazer aqui umas 2 carreiras aqui com vocês para verem. É um pouquinho difícil porque, como são poucos pontos no anel, ele fica mais apertadinho, mais difícil de pegar os pontos. Mas então é só ir pegando aqui cada pontinho e já ir ajeitando para que ele não vire do avesso. Então, a cada ponto você dá uma ajeitadinha. Faltam 2 aqui ainda nessa carreira. Que é a segunda, né? Ó, já tem que ir puxando para que ela não vire ao contrário. Esse aqui é o último ponto da carreira. Essa foi a segunda e agora nós vamos para a terceira carreira. Vou fazer mais essa aqui com vocês. Só para verem como vai ficando. É bem difícil mesmo de pegar ali, só ir ajeitando que dá. Agora sim. São mais 4 pontinhos. Eu já faço direto sem o marcador, mas aqui para vocês verem eu estou usando. Ele dificulta um pouquinho mais, né? E vai ficando assim, ó. Agora é só seguir até a carreira de número 6. Já estou aqui na sexta carreira e o último pontinho nós já vamos alterar a cor para a cor amarela também. Vamos arrematar aqui esse último ponto com o amarelo e dar aqui o nozinho duplo. E então cortar esse fio cinza. Já vou cortar antes aqui para facilitar. E agora sim vou dar os nozinhos. Pronto. E agora, a cada ponto que a gente for fazendo ali, a gente já vai prendendo aqueles fios ali para eles ficarem arrematados. Então, no próximo pontinho agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e já subo direto 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu volto lá no mesmo ponto que eu iniciei e faço outro ponto baixíssimo.
Já subo aqui mais 8 correntinhas. E agora eu vou no próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. E agora é só seguir essa sequência sempre até o final. Vamos subir 8 correntinhas. E agora, no mesmo ponto, junto com o outro do início, eu vou fazer um ponto baixíssimo. É sempre um ponto baixíssimo junto com o mesmo e no seguinte já troca para o próximo ponto. Então agora vamos subir novamente 8 correntinhas. E agora o ponto baixíssimo vai ser no próximo ponto. Sobe novamente 8 correntinhas. E faz um ponto baixíssimo junto com o ponto anterior. Sobe 8 correntinhas novamente. Opa, escapou. Deixa eu pegar de novo. E agora, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E mais uma vez, vou subir 8 correntinhas. E junto no mesmo ponto, um ponto baixíssimo. E agora, finalizamos aqui então. A gente vai cortar aqui o fio amarelo. E eu já passo aqui por dentro, aqui, ó, da argolinha que se formou, para dar um nozinho. Esse fio aqui que ficou ali, que a gente já arrematou, a gente só vai cortar. Bem rente, para não ficar aparecendo. E esse fio amarelo aqui, a gente vai esconder ele agora por dentro, com o auxílio da agulha. Ó, que já coloquei na agulha, é só puxar ali por dentro. E agora sim é só cortar. E está prontinho aqui então o rabinho. Ficou assim. E agora é só seguirmos para a parte das costuras. Vamos então para as costuras finais. Vamos montar aqui o nosso hipopótamo, que só está com a cabeça pronta. Então vamos iniciar aqui com a costura do corpinho, na cabecinha. Vamos posicionar assim, que fique desse formato, assim. Nessa forma. E aí a costura a gente sempre começa pela parte de trás aqui da cabecinha. E facilita. É só colocar na posição correta e seguir com a costura. Uma costura bem simples. Só pegar os pontos da cabecinha e os pontos da última carreira, como de costume. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira, após ali o anel invertido ali que a gente inicia a costura. E depois é só cuidar para que a posição da cabeça fique retinha aqui na frente, ó. Não pode ficar torto. Então tem que ficar assim. E aí é só seguir costurando.
sempre verificando se está ficando na posição correta lá na parte da frente. Já estou aqui na parte da frente, com a costura. Ó, tá ficando bem certinho. E a gente segue costurando, mas antes de encerrar a costura toda, a gente tem que ainda acrescentar um pouco mais de enchimento ali no que seria o pescocinho, né, pra ficar firme. Agora que a gente já tem só uma abertura bem pequena, então vamos acrescentar aqui o restante do enchimento que está faltando. Só até ficar firme aqui o pescocinho dele. Prontinho, agora é só seguir com a costura então, até o final. E aqui no último ponto a gente dá um nó, e depois é só esconder esse fio, por dentro da cabecinha ou do corpinho, tanto faz. Agora vamos então para a costura do bracinho. Vamos posicionar para que fique essa parte aqui, ó, onde aparece a emenda aqui das cores, da troca de cor. Vamos tentar esconder colocando para baixo. E aí é só posicionar aqui nessa altura e fazer a costura pegando os pontos do corpinho e pegando os pontos do bracinho, porém a gente vai pegar os pontos do bracinho, os pontos da frente e os de trás juntos, assim, ó. Já pega fechando aqui, porque a gente não fechou ele, né, então tá aberto aqui. A gente vai fechar agora na própria costura. E é só seguir costurando aqui, então. Dessa forma, pegando sempre no bracinho os pontos da frente e de trás já para fechando a abertura que ficou, cuidando a posição então, para que fique aqui mais ou menos alinhado com a orelhinha lá em cima. E após fazer toda a costura, é só fazer aquele nozinho aqui pegando já o ponto e passando o fio já na agulha para dar o nó. E aí é só esconder esse fio e cortar. Ó, já tá bem preso. Agora só escondo o fio. E está prontinho então aqui o bracinho. Ficou alinhadinho ali com a orelhinha. E agora é só fazer o mesmo com o outro braço do outro lado, cuidando do alinhamento para que fique igual. Já costurei os dois bracinhos, então agora vamos para a costura da perninha, que é feita da mesma forma. Vamos alinhar aqui, agora a gente alinha com o bracinho, posicionando assim dessa forma, para que ele fique com as perninhas abertas, assim, nesse formato. Cuidando aqui para a troca de cor ficar para a parte de baixo, para não ficar aparecendo. E aí a gente já posiciona alinhando aqui com o bracinho e faz a costura meio que na diagonal, pegando os pontos aqui juntos, da frente e de trás, já fechando a perninha, né? E aí pegando os pontos do corpinho. Vou colocar aqui a partir da segunda carreira, para iniciar a minha costura. E aí é só posicionar ele meio na diagonal
e ir fazendo as costuras, sempre pegando aqui os pontos juntos da perninha, para já ir fechando aqui essa abertura, ó. Essa é a posição que vai ficar. E agora é só seguir costurando. E quando chegar no último pontinho, é só dar um nó. Se você quer que a perninha fique soltinha, então a costura acaba aqui. Dá o nó e esconde o fio. Eu quero que ele fique nessa posição sentadinho. Então eu vou continuar aqui dando uns pontinhos. Vou dar esse nozinho aqui igual, aqui no fim dessa costura. Mas eu não quero ele assim, ó, com essa perninha solta. Eu quero que ele fique na posição sentadinho, porque provavelmente eu vou utilizar aqui para um móvel. Então eu já vou seguir aqui com o mesmo fio, dando uns pontinhos para que ele fique nessa forma sentado. Aí fica a critério de vocês, se querem que ele fique com a perninha solta ou não. Se for para um brinquedo, eu aconselho que deixe com a perninha solta. Já se for para colocar em algum objeto decorativo, o melhor é deixar com a perninha já presinha. E é só dar uns pontinhos aqui, uns 2 ou 3 pontinhos, para prender ela. E agora, que eu já finalizei ali os pontos, eu já dou o meu nozinho e aí sim eu escondo o fio. Prontinho, agora é só cortar. E está pronta então aqui a perninha, agora é só fazer o mesmo para o outro lado, cuidando sempre o alinhamento. Já estou aqui com ele quase pronto, está faltando somente aqui o rabinho para nós fazermos a costura. Então, para isso, a gente coloca ele na posição sentadinho, para ver a posição certa para iniciar a costura do rabinho. Deixando centralizado no corpinho, né? E já fazendo aqui a costura no local certinho. Ó, aqui já tá alinhado no centro do corpinho e na cabeça. E aí agora é só pegar aqui os pontinhos do nosso anel mágico. Lá do início, que eram 4 pontos no anel mágico, lembra? Então a gente vai pegando aqui entre esses pontinhos, nas alcinhas dele. E vai passando daí o fio, contornando o rabinho. Cheguei então aqui no final da costura. E aí vou dar o meu nó aqui e esconder o fio. E agora é só cortar. E chegamos ao final de mais uma aula. Aqui está o nosso baby hipopótamo todo fofo.
Lembrando que você pode personalizar em outras cores, inclusive acrescentando um lacinho para a menina. Espero que tenham gostado desta aula. Comente aqui o que você achou. E se puder compartilhar com as amigas crocheteiras, eu fico muito feliz, pois ajuda a divulgar o canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!